Toda pessoa que tem interesse tanto na história, especialmente a história do Império Romano, quanto nos eventos políticos atuais, certamente em alguns momentos fará uma comparação entre os dois, tentando encontrar algumas semelhanças. E todos que são fascinados pela história antiga, especialmente pelo Império Romano, certamente já notaram alguns paralelos entre eventos que aconteceram naquela época, com eventos que estão acontecendo agora. Os romanos acreditavam que seu império seria eterno, duradouro, assim como nós. Acreditamos que aprendemos com nossos erros passados, e que agora somos muito mais inteligentes do que as pessoas daquela época. Nós, nossa civilização, somos muito mais inteligentes agora do que os antigos romanos, pois não avançamos muito desde os velhos tempos? Mark Twain percebeu corretamente que a história não se repete, mas rima, e por isso é importante comparar os eventos políticos e o espírito da época atual com o que aconteceu no Império Romano, para que talvez possamos evitar o destino que os romanos tiveram que suportar e aprender com seus erros. E uma coisa especialmente é visivelmente clara para todo fã da história romana: os paralelos arrepiantes, as semelhanças assustadoras entre algumas correntes sociopolíticas modernas com correntes sociopolíticas que se desenrolaram no final do Império Romano, quando o Império começou a enfrentar cada vez mais problemas. Poderia haver alguma conexão entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu naquela época? E se sim, o que podemos aprender com isso? Por centenas de anos, o Império Romano foi um caldeirão de muitas nações diferentes, um mega-estado multicultural de centenas de tribos diferentes e muitas etnias, e dezenas não, centenas de cultos e religiões diferentes, todos os quais eram permitidos ser praticados livremente, desde que não atacassem a autoridade do imperador ou fossem fundamentalmente contra os valores e costumes romanos. E por centenas de anos, esse sistema funcionou muito bem. O Império Romano era um estado de excepcional liberdade de religião e liberdade de ideias, e muitas divindades diferentes eram adoradas em templos frequentemente magníficos. Desde a fundação de Roma até o século IV d.C., esse era o padrão comum da civitas romana, uma parte normal de ser um romano. Mas então primeiro lentamente, muito lentamente, mas depois cada vez mais rápido, as antigas tradições e valores sociais que existiam há 1000 anos começaram a ser questionados. Uma nova corrente começou a surgir, que pregava bondade e tolerância, amizade e altruísmo, baseada nos ensinamentos de alguém que havia sido injustamente executado muitos anos antes. Nos anos 160 e 250 d.C., enormes catástrofes atingiram o Império Romano. Brutais pragas que mataram milhões de invasões bárbaras de todos os lados. Muitas cidades foram queimadas, saqueadas e devastadas pelos invasores. Milhões perderam suas casas ou morreram. Foi um desastre e, portanto, muitas pessoas recorreram a essa nova fé para encontrar consolo na dura e brutal realidade. Por volta de 300 d.C., este culto se espalhou por todo o Império, alcançando todos os cantos e permeando todos os aspectos da vida. Mas os imperadores estavam alarmados, pois essa religião era muito diferente das outras. Esta não diferenciava entre religião e Estado, mas exigia total aderência e obediência a um código de conduta e apenas a um Deus, o que, em sua essência, era diametralmente oposto às antigas tradições, rituais e práticas que haviam sido uma parte normal da vida diária por 1000 anos. E estava questionando o poder do Estado, já que este Estado e até mesmo o imperador eram insignificantes. Eles até empalideciam em comparação com o reino dos céus. Portanto, alguns imperadores cometeram um ato terrível. Eles perseguiram esta seita. E então, em vez de permitir que seguisse seu curso ou deixá-lo perder força, onde lutaria consigo mesmo com suas dezenas de facções em guerra que queriam se despedaçar, alguns imperadores tentaram erradicá-lo à força. E como tantas vezes, a criança espancada se torna ela mesma uma espancadora. O século IV seria o ponto de virada onde este culto até então bastante insignificante seria impulsionado primeiro pelo imperador Constantino, depois por seus filhos, e mais tarde por um chamado Teodósio e seus filhos, onde eles promulgariam leis que de repente demonizariam práticas e instituições até então completamente normais. Já o próprio Constantino promulgou as primeiras leis antipagãs, proibindo sacrifícios pagãos de animais. Seu filho Constâncio II já ordenou o fechamento de muitos templos pagãos em todo o Império Romano,
e emitiu as primeiras leis contra o próprio culto pagão, agora até ameaçando a pena de morte para o sacrifício pagão. O imperador Juliano reverteu essas políticas, mas seu governo foi muito curto, e então Teodósio seria o próximo capítulo onde a intolerância alcançaria novos patamares. Vendo-se apoiados pelas autoridades do Estado e pela propaganda estatal, extremistas cristãos começaram com a destruição de alguns templos greco-romanos. Antigas estátuas foram destruídas, também pergaminhos e textos antigos e obras de arte antigas, simplesmente porque os autores ou os artesãos eram pagãos. Inúmeros pergaminhos foram queimados. Multidões enfurecidas se revoltaram em muitas cidades, proibindo os pagãos de praticar sua religião, o que eles haviam feito pacificamente por 1000 anos antes. Enquanto isso, os imperadores estavam emitindo leis ainda mais cruéis, ainda mais restritivas, ainda mais draconianas. Em 392, dezenas de pessoas foram mortas em confrontos religiosos entre cristãos e pagãos em Alexandria. Por volta de 400 d.C., o mesmo aconteceu em Cartago, onde zelotes cristãos foram diretamente incitados a destruir santuários pagãos por Agostinho de Hipona, o famoso pai da igreja, que ativamente chamava pela destruição dos santuários pagãos. Vez após vez, cristãos moderados ou pagãos secretos como o imperador ocidental, Eugênio o Magister Militum Flávio Estílico, o efêmero imperador ocidental, João o imperador Majorian ou o imperador Antêmio, tentariam acabar com essa loucura emitindo leis de tolerância ao paganismo, ou até mesmo tramando revivais pagãos secretos. Mas vez após vez eles foram mortos e, portanto, a intolerância retomou com força cada vez maior. Honorius Arcádio Teodósio II, Marciano Leão Justiniano, todos eles reeditaram leis cada vez mais rigorosas, fechando definitivamente os antigos templos, muitas vezes dando-lhes preço para saquear para a construção de novas igrejas. E claro, tudo isso foi feito em nome de Cristo, em nome da bondade. Ao mesmo tempo, os antigos ensinamentos foram de repente tratados como heréticos. Os antigos autores não eram mais copiados, seus ensinamentos descartados se não aderissem ao novo códice do cristianismo. Portanto, temos muito poucas obras sobreviventes de autores pagãos, e basicamente nenhuma obra de pagãos em que eles criticaram o cristianismo sobreviveu. E tudo isso foi imposto por uma elite governante, uma minoria a uma maioria. Porque pode surpreendê-lo que mesmo no ano 400, a maioria das pessoas no Império Romano Ocidental ainda era pagã. Presume-se que cerca de 2/3 da população no Império Romano Ocidental ainda era pagã naquela época. No entanto, o outro terço, e ainda mais os mais fanáticos e intolerantes deles, que provavelmente representavam apenas alguns %, eles impuseram sua vontade através de leis cada vez mais draconianas à maioria das pessoas. Em algum momento, os pagãos nem mesmo foram autorizados a ocupar cargos públicos e possivelmente nem mesmo a se alistar no exército, por medo de levantes rebeldes, que ainda aconteciam até o final dos anos 480 d.C., como a rebelião de Ilos, que alguns acreditam ter sido o último esforço para reviver o paganismo. Eu falei sobre Ilos e sua rebelião neste vídeo aqui. E você pode imaginar o efeito que isso teve no Império Romano. Divisão, polarização, tumultos, rebeliões, levantes, caos, desestabilização. Com uma grande parte da população agora de repente incapaz de participar dos assuntos do Estado, sendo efetivamente barrada dos cargos do Estado, essa maioria pagã, é claro, estava agora muito menos motivada a defender esse império que impunha suas leis brutais e intolerantes sobre eles, que os impediam de praticar a religião de seus antepassados. Muitos pagãos também não estavam realmente motivados a se juntar ao exército e defender este império intolerante. É bastante claro que isso certamente não foi útil em um momento em que o Império Romano estava sob ataque de muitas tribos germânicas de todos os lados. Não é preciso dizer que o Império Romano do Oeste caiu apenas algumas décadas depois que essas leis intolerantes começaram a ser aprovadas cada vez mais agressivamente pelos imperadores romanos do Oeste e do Leste. Ok, então o que isso tem a ver com hoje? Antes de prosseguirmos, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube. Preciso da sua ajuda para continuar meu trabalho sobre a história romana tardia. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar com este canal, porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como a história romana tardia. Alternativamente, ajude o canal adquirindo minha mercadoria aqui no YouTube,
Criei uma loja de mercadorias com alguns produtos legais, engraçados ou estranhos da Roma tardia, que você pode comprar diretamente aqui pelo YouTube na descrição do vídeo. Muito obrigado. A propósito, eu falo especificamente sobre o cristianismo primitivo neste vídeo, não o atual. Acredito que o cristianismo realmente se tornou uma força de maior parte boa nos últimos 1000 anos, e que a igreja atual não é a força intolerante que era no Império Romano. Além disso, deve-se notar que havia muitos cristãos moderados no Império Romano. Eu até me atrevo a dizer que eles compunham a maioria dos cristãos. Infelizmente, porém, as ações dos extremistas mais agressivos são as ações que são mais visíveis. E então, é claro, mais de 1500 anos depois, as ações dos primeiros cristãos mais extremos são infelizmente as que são mais visíveis. Devemos ter isso em mente. Havia até imperadores cristãos como Majoriano ou Antímio que eram muito tolerantes com o paganismo. Mas, por outro lado, você também poderia dizer que talvez eles tivessem inclinações pagãs secretas, pois ser abertamente pagão naquela época era quase como um suicídio político. No entanto, é muito importante ter em mente que a maioria dos cristãos não queria a destruição dos templos pagãos. Agora, alguns dos observadores perspicazes dos eventos políticos atuais, que ao mesmo tempo se interessam por história, sem dúvida notaram as assustadoras semelhanças entre o cristianismo primitivo e o movimento woke moderno. Agora, o que é woke mesmo? De acordo com uma definição, significa estar alerta para o preconceito e a discriminação racial, o que todos podemos concordar, em essência, é uma coisa boa. Mas da mesma forma que o cristianismo primitivo foi distorcido por extremistas em uma abominação do que era inicialmente pretendido ser, ou seja, uma força de tolerância e bondade, da mesma forma as franjas da extrema esquerda estão basicamente distorcendo este conceito inicialmente bom e transformando-o em uma abominação do que era inicialmente pretendido ser. Então, é claro, estou falando sobre a forma mais alta e extrema deste termo excessivamente usado, woke. Porque exatamente como nos tempos antigos, infelizmente as pessoas mais extremas são as mais visíveis. Se você, assim como eu, é um nerd de Roma assistindo a este vídeo, provavelmente estará interessado nos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja Senatus Populusque Romanos está fabricando. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas. Eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, este é um material artesanal de qualidade superior. Realmente não há presente melhor para você ou alguém que você conhece que possa ser um fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Maiorianos. Então vai e confira o sortimento deles, é realmente incrível. Então, voltando ao assunto. Claro que o mesmo também é verdade para ideologias de extrema-direita. Isso deve estar muito claro. Eles também podem ser perigosos, pois podem distorcer a história para seus próprios fins. Infelizmente, isso foi visto brutalmente há cerca de 80 anos. Também farei um vídeo sobre isso para apresentar uma imagem justa e completa do assunto em questão. Portanto, neste vídeo, estou falando especificamente sobre a ideologia da extrema-esquerda, onde uma minoria extremista impõe definições e leis a uma maioria de pessoas que não compartilham dessas visões. Da mesma forma que no Império Romano, após os anos 300, onde uma minoria de pessoas impôs sua vontade à maioria das pessoas, parece que muitas vezes essa ideologia de extrema-esquerda atual é politicamente instrumentalizada e então imposta à maior parte da população. Fascinantemente, muitas celebridades e políticos aderem a essa visão de extrema esquerda, e em alguns países, leis foram ou estão sendo emitidas que nos lembram um pouco da era de Teodósio. Opiniões divergentes estão sendo censuradas. Pessoas que questionam ou criticam a ideologia de extrema esquerda são chamadas de extremistas de direita ou teóricos da conspiração, para silenciá-las, é claro, e para desacreditá-las. Ao mesmo tempo, está sendo criada uma atmosfera de medo na qual as pessoas têm medo até de expressar sua verdadeira opinião por medo de represálias, por medo de serem canceladas, por medo de perderem seus empregos. As pessoas estão sendo canceladas por terem opiniões que não se encaixam na narrativa mainstream atual e estão perdendo seus empregos às vezes por meras alegações, com aparentemente ninguém interessado em verificar se essas alegações são verdadeiras ou não. Ao mesmo tempo,
Os proponentes da ideologia de extrema esquerda derrubam estátuas de pessoas que agora, em retrospectiva, parecem maléficas. Eles aplicam retroativamente padrões e morais modernos a uma época completamente diferente, negligenciando completamente o contexto. Enquanto isso, essas ações muitas vezes não encontram represálias de qualquer forma e são até elogiadas pelo aparato de mídia que, em muitos casos, se tornou muito tendencioso e um instrumento político de propaganda. Soa familiar? Não podemos deixar de notar as semelhanças entre esses acontecimentos e o que aconteceu no final do Império Romano. Claro, é evidente que não podemos comparar essas coisas um a um. Vivemos em tempos bem diferentes. Mas, na minha opinião, o final do Império Romano é um tesouro de lições importantes para qualquer civilização. E o que muitas vezes é eufemisticamente chamado de triunfo do cristianismo não foi nada menos que opressão e destruição do antigo em favor da construção de algo novo. Mesmo que isso significasse derrubar as antigas estátuas e templos. Devemos aprender com o final do Império Romano, para não permitir que ideologias extremistas que estão sendo ditadas por uma minoria fanática, para a maioria desestabilizem a sociedade, a tal ponto que a história se repita de alguma forma. Já podemos ver o crescente divisão e polarização exatamente como naquela época. Por que um pagão deveria defender o Império Romano do Ocidente e seus imperadores opressores que nem mesmo o permitem adorar seus deuses em paz? Por que alguém que não se inscreve em ideologias de extrema esquerda deveria defender o país que o puniu por expressar sua opinião no caso de estar sob ataque? Exatamente como no final do Império Romano, ideologias extremas, isso inclui as ideologias mais extremas despertas, criam uma enorme divisão na sociedade, onde uma contracorrente é então compreensivelmente criada, diametralmente oposta, o que, claro, corrói perigosamente a sociedade. E então, se surgir uma ameaça externa, tal sociedade estaria muito mal preparada, pois as pessoas estão divididas em duas facções opostas. Portanto, eu realmente vejo alguns paralelos perigosos com o final do Império Romano, mas talvez seja só eu. O que você acha? Estou vendo coisas aqui, paralelos que não existem? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Este é um tópico intrigante. Para evitar tal destino, deve-se permitir o discurso aberto, e opiniões divergentes não devem ser censuradas ou imediatamente rotuladas como de direita ou teorias da conspiração. Devemos aprender com os erros do falecido Império Romano. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do falecido Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon, ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio, já que este canal não gera muita receita por conta própria. Sério, este canal depende de nossos incríveis membros do Patreon, e YouTube não é só força de expressão. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. E não, eu não sou um odiador do cristianismo. Neste vídeo, tento destacar os pontos positivos do cristianismo primitivo. E no vídeo no canto inferior direito, eu falei sobre os heróicos monges cristãos que salvaram muitos romanos na década de 470. Agradeço novamente a todos os amigos da Roma Antiga. Gratias tibiago benevalete.